Boa tarde a todos, meu nome é Flávio Precisniak, sou gerente de projetos na Nissan. Sejam bem-vindos a uma edição do Leaf Talks, no Simply Amazing Channel. Hoje estou aqui com o Paulo Mezzonave da Enel X e vamos conversar um pouco sobre infraestrutura para a eletromobilidade. Boa tarde, Paulo, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? É uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente conversa sobre infraestrutura, sobre tecnologia, mobilidade elétrica, muito interessante. Bom, Paulo, um dos primeiros pontos que eu acho que a gente tem que conversar é sobre como funciona o sistema de recarga do veículo elétrico, né? Hoje a Nissan tem uma preocupação de oferecer para todos os clientes que fazem aquisição de um Leaf uma estrutura completa para a sua residência, né? Além também de outras opções, como soluções portáteis de recarga e até mesmo cabos de adaptação. Como você enxerga isso hoje no ambiente do veículo elétrico no Brasil? Bom, dentro das tecnologias de mobilidade elétrica, eu achei muito importante o posicionamento da marca Nissan. A Nissan possui uma solução, um equipamento com uma tecnologia embarcada muito presente, que dá uma proteção, uma confiabilidade em termos de equipamento e solução tecnológica para o cliente final e exige sempre de todos os fornecedores que trabalham com a Nissan, nessa parceria, que eles estejam certificados e forneçam soluções de carregamento que transformem a vida do cliente Nissan numa vida mais confortável. Então, especificamente no lançamento do Leaf, vocês conseguiram trazer soluções de carregamento residencial, oferecendo o que poucas montadoras fazem, oferecendo uma solução de carregamento residencial com equipamento de qualidade instalado na casa do cliente, além de outras soluções em casos de emergência ou de oportunidade, como é a questão do cabo de carregamento normal em tomadas de ABNT, e também um cabo adaptador que permite que você faça carregamento de qualquer tipo de recarga pública. E dentro dessa questão hoje de infraestrutura, a gente vê muitas pessoas que acabam se preocupando com relação à possibilidade de instalar um equipamento desses na sua casa ou no seu condomínio, né? Como hoje, com a experiência que vocês têm na Enel já de anos no Brasil atuando nesse segmento, como vocês enxergam isso hoje, essas barreiras que o cliente encontra, como vocês fazem para conseguir realizar essa instalação e propiciar ao cliente essa infraestrutura? É importante, a gente tem uma experiência internacional, né, de mobilidade elétrica da Enel X na Itália, Espanha, Estados Unidos, outros países da Europa, na América Latina. E é importante, primeiro, a gente identificar a realidade brasileira. Eu acho que isso é um ponto legal de analisar as casas, né, como é que é a instalação elétrica de um cliente no Brasil, qual é a forma de consumo dele e o que seria possível adaptar para receber um equipamento que, no mínimo, é novo. Ele é novo como solução, mas ele não é muito diferente de que outros equipamentos elétricos na sua casa. Então, você pode comparar muito bem aqui no Brasil, que é um caso típico, que é o ar-condicionado. Então, quando você vai instalar um ar-condicionado, você necessita de uma instalação especial para esse ar-condicionado, mas nada de outro mundo. Então, você tem uma adaptação necessária no seu quadro, você tem uma proteção, muito importante ter a proteção necessária para que você coloque um novo equipamento. No caso de um aumento de carga, conversar com a distribuidora, mas normalmente o Brasil está muito adaptado para esse tipo de carga. Então, a Enel X já tem experiência em, por exemplo, instalação de solar, de inversores, de ar-condicionados. E o carro elétrico, para a gente, é mais um equipamento elétrico dentro da casa, só que com um nível de proteção bem adequado para a tecnologia que a Nissan apresenta dentro do carro. Paulo, você tocou um ponto importante, que é essa questão da segurança, né? Hoje, muitos dos nossos clientes eles acabam nos questionando com relação a o quão seguro é evitar essa recarga da minha casa, né? Se eu tenho um raio, esse raio pode danificar o veículo. Gostaria que você explicasse um pouco para a gente como é que é o sistema de proteção desse carregador e o que ele oferece de segurança para o usuário e para o veículo. Legal. O próprio carro, vamos lá começar pelo carro, né? O equipamento como um carro, ele tem uma tecnologia embarcada e um nível de proteção dos melhores existentes na mobilidade elétrica. Então, a Nissan se preocupa muito, principalmente com a proteção do usuário e do próprio carro, do equipamento, né? Além disso, no momento do carregamento, você tem o carregador em si, que tem todos os seus níveis de proteção conforme as certificações e que já possui suas proteções intrínsecas em termos de sobrecorrentes, raios, surtos, etc. Além disso, a própria Nissan, em parceria com a Enel X, ela cria uma certificação para os instaladores e para os equipamentos que são fornecidos junto com a Nissan,
que exige um nível de proteção maior até do que o necessário por standard, por padrão, né? Então, você tem um circuito dedicado para esse carro, você não pode colocar nada além de outra carga dentro desse circuito especial, e nesse circuito você tem níveis de proteção de surto, níveis de proteção de sobrecorrente e um diferencial residual também, que é uma proteção especial do tipo A, que garante total proteção para o cliente e para os equipamentos envolvidos na instalação. E essa parte a gente já tocou muito agora com relação à parte de infraestrutura privada, né? Então hoje a gente verifica que com a autonomia do Nissan Leaf, poucos clientes realmente vão ter uma necessidade de efetuar uma recarga em algum ambiente público, principalmente das cidades, né? Apesar de ser um veículo com uma pegada urbana, dentro hoje do range que a gente tem de deslocamentos no Brasil, valendo uma média ali de 40 km por dia, esse veículo teria uma cobertura de uma semana, com certeza, para o próprio cliente. 350, né? 400 km de autonomia? 250 km de autonomia. 250. Então, assim, há ainda muito daquele que nós chamamos de range anxiety, né? Da pessoa ter um nível baixo de bateria e acabar tendo aquela ansiedade de procurar um posto de recarga, né? O que não acontece num veículo a combustão, porque temos postos de combustíveis muito espalhados pelo Brasil, né? Dentro da experiência que vocês têm na NeuX, não só com a mobilidade elétrica no Brasil, mas nos outros países, como vocês verificam essa questão de infraestrutura pública, o quanto ela é utilizada e qual a importância que ela tem no crescimento do segmento de veículos elétricos no país? É importante a gente notar essa questão da mobilidade como um todo, né? Se a gente pensar bem, você falou em 40 km diários, a média mundial está em 25. Vamos dizer que o brasileiro anda um pouco mais de carro, normalmente ele está dentro da média mundial. Então, uma pessoa, normalmente, na média, vai andar 25, 30, 40 km por dia. Então, uma autonomia de 250 satisfaz muito bem a semana dele e o uso, né? Considerando que você está usando o carro 5% do teu tempo, 95% do tempo o carro está parado. Ele está parado aonde? Ou na sua casa ou no trabalho. Se você tem uma solução de carregamento residencial e até uma de oportunidade no seu trabalho, você está sempre com o carro carregado. Então, a mobilidade elétrica faz com que você tenha um conceito diferenciado de uma mobilidade a combustão, onde sempre que você não está usando o seu carro elétrico, você está carregando o seu carro elétrico. Então, o conceito de posto de combustível muda bastante. No caso da mobilidade a combustão, você, para ir a algum lugar, você tem que parar para abastecer. Esse conceito está muito arraigado na nossa cabeça, mas o normal mesmo, internacionalmente, e o que a gente imagina no Brasil, é que a grande maioria das recargas vão ser feitas de forma privada, não dando esse medo para o cliente de ficar sem energia durante os seus dias, né? Então, vamos dizer que 90%, 95% das vezes, ou do tempo, você está carregando ele em casa. Acontece que existem outras maneiras, né? Então, você tem a oportunidade de viajar com o carro e também quando você acaba andando mais do que o necessário durante um dia, você gostaria de ter alguma solução de recarga pública, né? Para ter uma recarga de oportunidade. E aí, sim, se prevê soluções de recarga pública além das recargas residenciais. E nesse caso das recargas públicas, o mais importante é ter uma recarga mais rápida, né? Algum equipamento de alta tensão. No caso do Leaf, nós temos hoje duas possibilidades de recarga, né? Uma com um plug tipo 1 e outra com um plug CHAdeMO, que é um plug de corrente contínua de alta potência, né? Esse plug é mais recomendado para estradas ou, assim, entre deslocamentos, entre pontos mais distantes, né? A Eni hoje tem soluções também para esse tipo de sistema? A gente trabalha principalmente com recargas rápidas e ultra rápidas em estradas. Então, em situações que você pretende ter um grande fluxo de carros elétricos e pretende viajar mais que 200, 250 quilômetros, existe a possibilidade de você ter um carregador rápido, DC, corrente contínua, para dar seguimento a essa viagem. Quando você fala de cidade, a gente imagina que existirão pontos de abastecimento semi-rápidos em locais que sejam oportunos para você fazer esse carregamento. Então, você imagina numa academia de ginástica, ou num restaurante, ou no shopping, onde você tem um certo tempo a esperar
de meia hora, uma hora, vai cortar o cabelo, fazer ginástica, vai comprar alguma coisa no supermercado, você aproveita para fazer aquela recarga de oportunidade nesses pontos. Não seria necessário uma recarga ultra rápida dentro da cidade. Mas nas estradas, sim, é uma solução que é a única que possibilita que você perca menos tempo numa parada e continue o seu trajeto. A Enel-X trabalha com todos os tipos de solução, desde a lenta até a ultra rápida, e conforme cada caso a gente oferece esse tipo de solução de mobilidade elétrica. Essa questão de solução de mobilidade elétrica ou solução compartilhada, pública, né? Até há pouco tempo atrás, a gente não tinha uma definição no Brasil sobre uma regulamentação específica que garantisse, vamos dizer assim, a abertura de algum negócio, de tornar essa opção da recarga pública um negócio viável, né? A gente não tinha uma definição sobre a possibilidade de cobrança dessa recarga. Acho que desde o ano passado a ANEEL tem uma regulamentação específica para esse fim, né? Como isso encaixou na necessidade hoje das empresas conseguirem atuar nesse segmento de recarga pública? A gente vê com muitos bons olhos o que a agência reguladora, a ANEEL, fez na área de mobilidade elétrica. Então, como agência reguladora de energia elétrica, ela entendeu que ela regula, fiscaliza, monitora a energia elétrica, a prestação de serviço de qualidade de energia elétrica. Porém, a prestação de serviço de recarga de mobilidade elétrica, ela excluiu dentro do rol dos serviços que ela deveria fiscalizar. Ela tem que fiscalizar o insumo, que é a energia elétrica, que vem para os postos de recarga. Mas ela influenciar na prestação de serviço de recarga, que não é exatamente uma venda de energia, não é uma prestação de serviço de energia, e sim um serviço como outro qualquer, como você vender qualquer outro produto em qual o insumo é energia elétrica, ela deixou muito livre para que qualquer empreendedor, qualquer empresa preste esse serviço de mobilidade elétrica. Então, ela trabalhou junto com os vários agentes, stakeholders, para analisar o que foi feito lá fora e trazer o que melhor se adaptaria para o Brasil. Identificou que a melhor forma seria deixar livre a prestação de serviço de recarga para qualquer operador que tivesse interesse em fazer um investimento nesses equipamentos. Então, ela considera que a energia elétrica é um insumo que deve ser regulamentada a parte de acesso, solicitação de acesso e entrega de energia elétrica para esses pontos, mas o que é oferecido como recarga ao cliente final, ao cliente de mobilidade elétrica, é livre mercado, livre preço, de acordo com a competição existente entre os operadores. Esse foi um avanço muito importante no nosso campo regulatório aqui no Brasil. Porém, infelizmente, um ponto que é extremamente importante quando nós falamos de mobilidade elétrica é a questão também do vehicle to grid, né? Essa regulamentação, por falta de estudos ainda adequados aqui no Brasil, ela tornou por proibir esse tipo de solução, né? Hoje nós temos algumas possibilidades, né, junto com equipamentos da Enel-X que oferecem essa possibilidade. Então, ficaria muito mais restrito hoje a uma recarga, uma transferência de energia do veículo para a sua própria residência, né? Como esse sistema hoje funciona? Qual que é a visão que vocês têm como Enel-X dessa possibilidade de você utilizar a energia do veículo para abastecer uma casa e futuramente também abastecer a própria rede, né? No caso, tornar o veículo algo presente dentro da rede de energia elétrica que temos hoje no país? É a grande sacada, né? A grande revolução que é a mobilidade elétrica dentro dessa transição energética, né? Você entender que o carro elétrico não é simplesmente um carro a combustão onde você tirou o motor a combustão e botou um motor elétrico com baterias. Na verdade, o carro elétrico ele funciona como um outro modal de transporte e um equipamento que presta serviço para você. Você pode considerar ele como uma bateria com rodas. Você consegue armazenar energia nele e levar essa energia para outro lugar. E isso causa uma revolução, assim como foi a geração distribuída, a utilização de painéis solares para gerar sua própria energia em casa. Então, antigamente, o cliente ficava à mercê da distribuidora, comprando energia do fio que chegava, e à medida que a tecnologia foi sendo criada, você possibilitou que colocasse painéis solares na sua casa, gerasse energia para a sua própria casa, ou inclusive vender energia ou guardar energia na rede de distribuição para usar como crédito depois. O carro elétrico tem a mesma condição, pelo menos o da Nissan.
A Nissan tem uma tecnologia pela saída CHAdeMO, que é pela saída DC do carro Nissan, que possibilita que a energia do carro volte para a rede, que é o chamado Vehicle to Grid. O que a ANEEL fez é que, por falta de regulamentação e experiência, ela pediu um tempo para avaliar se essa modalidade seria possível no Brasil ou não. Isso já é possível, vamos dizer, na solar. Então, hoje, a energia solar com o inversor, ela pode ser colocada na rede de volta. Porém, ela não regulamentou ainda a possibilidade da energia do carro voltar para a rede. Você pode sim colocar ela em paralelo com a rede e colocar energia na sua casa. Já é um grande avanço. A ANEEL vê com bons olhos essa tecnologia, ela não vê isso como um problema. Eu acho que ela está mais por falta de experiência, querendo avaliar um pouco melhor, até mesmo porque existiam poucos carros elétricos e situações como essa, ela não quis regulamentar. Mas tecnologicamente e economicamente faz muito sentido para todo mundo, para o cliente, para a distribuidora, para a rede em si. É uma tecnologia que deve ser colocada em prática, deve ser utilizada, onde todos saem ganhando, onde o sistema sai ganhando e você ter essa possibilidade de ajudar a rede de geração, transmissão e distribuição com o seu próprio carro. E usar todos os gaps que você pode ter tecnológicos para entregar energia. A Enel X fornece uma solução de Vehicle to Grid, existe um até aqui na Leaf House em exposição, funcionando com o carro Leaf, que possibilita essa entrega de energia na rede até 10, 15 kW para cima ou para baixo. Ou seja, você consegue carregar seu carro ou devolver energia do seu carro para a rede. E esse conceito de devolver energia para a rede, né? Hoje todo o nosso sistema de geração de energia no Brasil ele é praticamente dimensionado para os horários de pico. Né? Então, na visão do veículo hoje ser integrado ao sistema de geração de energia, o sistema elétrico como um todo, né? Enxerga uma possibilidade do veículo ser algo complementar a essa distribuição? Então, você evitar de fazer altos investimentos para atender um certo horário de consumo no país, para desviar um pouco isso para mais uma qualidade, fornecimento de qualidade de tecnologia no serviço, utilizando então utilizando essas baterias hoje sobre rodas, né, no caso dos veículos elétricos, para fazer essa compensação? Eu acho assim, todo o sistema elétrico ele foi criado de forma muito estática, né? A tecnologia existente previa um planejamento de construção de redes e você, como ele é muito estático, você sempre define a capacidade do sistema pelo pico. Então isso já é um problema, você tem uma grande quantidade de investimento para você atender ao pico de demanda horária de uma região, de uma casa, de uma indústria. Em outros momentos ela está sobredimensionada. Isso é um ponto. À medida que você vai aumentando as cargas das cidades, das regiões, esse pico vai crescendo, você precisa de mais investimento na rede para conseguir sempre buscar esse pico. Acontece que, com algum problema de planejamento ou de falta de investimento, esse pico não é mais atendido. E você gera um problema real de atendimento à demanda em picos horários. Por exemplo, no Brasil, nas tardes, né, 6, 7 da noite, 8 da noite, são as áreas ainda, a carga residencial é muito forte. Imagina que, com o advento de novas tecnologias, como a mobilidade elétrica, o carro elétrico pode suprir essa demanda durante o pico. Pelo menos, uma coisa muito simples, você definir, através de software, e o aplicativo do carregador permite isso, você não carregar em horário de pico. Já é uma grande vantagem, porque a gente imagina que a vontade de todo mundo chegar em casa é ligar ele na tomada e começar a carregar. Só que você chegou 6, 7 horas, talvez não seja a hora mais adequada. Se não houver uma sinalização de preço da distribuidora ou da comercializadora, indicando que não é bom você carregar aquela hora, porque é muito caro, por exemplo, que não é bom para o sistema, você inevitavelmente vai lá colocar e falar, eu estou pagando a mesma coisa, eu vou carregar mais energia nessa hora. Se houver uma sinalização de preço ou você puder ganhar alguma coisa com isso, imagina que você tem um poder nas mãos, uma bateria sobre rodas, e quando você chega em casa você pode decidir carregar a tua bateria em outros horários. Você pode programar ela para começar a carregar à meia-noite, às 10 da noite, ou seja, quando você vai dormir,
Quando você está dormindo, já ele começa a carregar. Isso não impacta a rede e até em alguns momentos você pode chegar em casa, pegar a energia que sobra da tua bateria e entregar a energia para casa para evitar que você tenha os picos de consumo e tenha mais custos para a distribuidora e para a própria tarifa residencial. Esse é um ponto interessante também, porque muitos dos questionamentos que hoje também se vêem quando falamos de veículos elétricos é a capacidade que temos hoje no Brasil de atender essa demanda adicional de um carro elétrico. Né? Então, com essa tecnologia que temos hoje disponíveis, tanto nos sistemas do carregador quanto do veículo, de conseguirmos fazer uma programação para recarga, eu acho que hoje no Brasil a gente não teria problemas em atender uma frota considerável de carros elétricos com o sistema de geração de energia que temos hoje, né? Muito se discute, eu acho que é válida a discussão, muito se estuda, tem vários estudos comprovando que é uma transição, é uma mudança de matriz energética, quase matriz de consumo, ou seja, toda a energia que você utiliza da gasolina, ela está sendo transferida para uma energia elétrica, no caso do carro elétrico. E aí lembrando que um carro elétrico ele é 6 vezes mais eficiente do que um carro a combustão. Então vamos dizer que como um todo ele usa 6 vezes menos energia. Só aí você já identifica uma eficiência do ponto de vista geral de usar um combustível fóssil para usar uma energia elétrica. Em segundo, você tem que imaginar toda a cadeia de produção da gasolina, todo o refino, toda a logística, o transporte da gasolina para um posto de gasolina tem um consumo de energia considerável aí. Né? Então, e a energia elétrica já está disponível na sua casa. Mal comparando, um carro elétrico não é nada diferente de um chuveiro elétrico ou um secador de cabelo. Ele é um equipamento como qualquer outro. Talvez ele fique mais tempo ligado. Mas vamos lá, uma máquina de lavar louça, equipamentos hoje comuns na sua casa. Já vi estudos dizendo que vai dobrar o consumo brasileiro e tal. Países na Europa que têm hoje 50% de venda de carros elétricos, Oslo chegou a ter 80% no mês de vendas elétricas, a demanda deles não aumentou. Existe uma transição, uma mudança de tipo de consumo e horas de consumo, mas realmente não há impacto considerável na demanda normal de energia, na parte de vista da distribuição. A gente até acha que para a distribuidora é interessante esse auxílio na carga em horário de madrugada, em ajudar o carro a ajudar em horário de pico, então você não teria esse problema. Outro ponto positivo é que o Brasil tem uma matriz super renovável. A gente tem a presença de grandes hidrelétricas no país e tem um avanço tremendo na área de renováveis em solar e eólica. Então, além de ser uma energia limpa, diferente do que é na Europa, por exemplo, tem uma boa capacidade de modular, de aguentar essas diferenças de energia em horários de pico ou não. Então, a gente está, no caso brasileiro, com uma situação muito confortável em termos de demanda. E no caso de São Paulo, por exemplo, a Enel-X faz parte de um grupo empresarial que também tem a concessão da distribuidora de São Paulo, que garante a total capacidade e confiabilidade de entregar energia para qualquer cliente que queira ter um carro elétrico. Quando a gente fala hoje dessa possibilidade de instalação de um sistema de recarga na casa do cliente ser, como você disse, similar a qualquer outro tipo de equipamento, né? Muitos questionamentos a gente tem com relação à instalação em condomínios ou em áreas compartilhadas dos sistemas de recarga. Né? Ele é uma carga adicional, você consegue fazer essa gestão desse equipamento de maneira própria para o usuário, de maneira particular para ele. Então, qual que é hoje as tecnologias, como é feita hoje uma instalação no caso de uma recarga em um ambiente compartilhado, por exemplo? Também eu voltaria um pouco à experiência internacional, né? Esse problema é mundial, gente, não é um problema brasileiro, não é um caso daquela jabuticaba brasileira, tá? A jabuticaba brasileira, nesse caso, vem para o bem. Como a gente tem uma questão de insegurança, a grande maioria dos carros, das pessoas tem garagem própria. Isso é uma vantagem para o carro elétrico. Então, você imagina que seu carro fica abrigado num lugar seguro toda noite, não deixa no meio da rua normalmente no Brasil.
ou na grande maioria das grandes cidades, né? Na Europa, por exemplo, não é tão simples. Então, as casas normalmente não têm garagem própria e as pessoas deixam os carros nas ruas. Você imagina o problema que é esse cara recarregar. O nosso caso é um pouco mais fácil, porque, bom, você já tem um lugar seguro, privado, onde você pode tentar carregar. Aí vem a questão dos condomínios, que também não é uma questão brasileira, é uma questão mundial, onde existe uma vida em comunidade no condomínio, né? E que as coisas são sempre discutidas e decididas através de assembleias e discussões onde todos estejam felizes, né? E estejam de acordo com aquela situação, o que normalmente é difícil. Seja para carregar um carro elétrico, seja para lavar um carro, seja para botar uma câmera de segurança ou para entrar na piscina, sempre vai ter discussão dentro do condomínio. A gente sabe que isso é uma realidade, que depende de negociação, a gente não pode interferir, acredito eu, de forma regulatória ou jurídica para obrigar alguém a deixar você carregar o carro no condomínio, mas tudo isso é ponto de negociação dentro do condomínio por entender que um usuário de carro elétrico tem o direito de poder recarregar seu carro numa área comum de um condomínio. A solução mais adotada é que esse carregador esteja ligado diretamente ao medidor de luz daquele apartamento e esse carregador seja privado daquela pessoa. Então, se o cara tiver uma vaga fixa e conseguir instalar esse carregador direto no medidor de luz, problema resolvido. Obviamente que sempre pode ter algum condômino que olhar aquilo, mas se ele tem, por que eu não posso ter? Ele está pegando a energia do condomínio, ele está usando a energia comum do condomínio, então tem essas discussões. Outra solução que a gente também consegue oferecer é colocar esse carregador de forma conjunta, de forma de compartilhamento dentro do condomínio e oferecer um monitoramento, um reporte, um controle de acesso, onde o síndico, o porteiro, todos os condôminos identifiquem quem está usando e quando está utilizando. E no final do mês ou no final da semana você faz uma divisão desses custos entre os usuários. Também é uma possibilidade. Existem outras possibilidades, como, por exemplo, colocar um ponto de recarga pública dentro de grandes condomínios e cobrar por esse serviço. E, nesse caso, o condomínio poderia até prestar um serviço adicional aos condôminos e oferecer um serviço de recarga pública dentro de um local privado, onde você tenha vários carros elétricos, que pode ser uma realidade muito rápida. Em alguns casos, você ter vários carros elétricos e, assim, você compartilhar uma infraestrutura de recarga pública em locais privados. Então, existem várias soluções para esse caso. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante, né? O cliente ele sempre tem essa questão de saber se será possível efetuar a recarga do meu veículo dentro da minha própria residência. Uhum. Hoje no Brasil, mais ou menos, vocês já realizaram esses tipos de instalações dentro de condomínios? Como foi a experiência da Enel X nesse serviço? Sim, a gente tem essa experiência de condomínios, a gente não detectou nenhuma grande diferença do que a experiência internacional. Hoje, por ser uma tecnologia bem vista, uma tecnologia que tem essa visão associada à tecnologia, à sustentabilidade, à inovação, é diferente de você colocar uma coisa que pode gerar um conflito, né, no condomínio. Não, mas você vai botar Não, você vai botar um carro elétrico, uma coisa que vai ajudar, que não vai poluir, uma coisa que a gente vê que é uma coisa inovadora para o bem. Então, nesse caso, eu acho até mais fácil, a gente está encontrando mais facilidade na hora de entregar uma solução para a Assembleia do Condomínio. Muitas vezes, por falta de conhecimento, a gente precisa dar uma negociada, a gente precisa explicar o bem que aquilo pode trazer, a facilidade que é aquilo e o impacto muito baixo que tem dentro do condomínio. E isso facilitou bastante. Eu acho que é mais por falta de conhecimento ainda do que por uma negatividade com relação à mobilidade elétrica. As soluções normalmente são muito fáceis, muito rápidas de resolver e a Nissan fez muito bem, inicialmente agora, de prover essa instalação para o cliente quando o cliente adquire o carro. Então isso dá uma confiança maior para o consumidor que ele vai conseguir a solução de recarga, ao menos residencial, para esses carros desde o primeiro momento. Isso é muito legal para dar essa confiabilidade para o cliente final. E nesse caso de condomínios também vai ter muito aquele questionamento, né? Você está carregando um veículo dentro do meu
do meu prédio, né? Você vai aumentar o nosso custo de energia elétrica aqui. Né? Na verdade, o custo de recarga de um veículo elétrico é muito baixo, né? Uma bateria completa, no caso do Nissan Leaf, são 40 kWh. O quilowatt-hora, ele, claro, varia de região para região, mas fica ali na faixa de mais ou menos uns 60 centavos, né? Então, realmente, esse impacto hoje dentro de um condomínio, muitas vezes não vai nem ser, no caso de uma instalação assim, compartilhada, né, dentro de um prédio, esse custo muitas vezes vai ficar muito baixo, né? Acho que o pessoal vai até tirar um pouco de dúvidas quando vê esse rateio de uma conta de um carro elétrico, né? Pelo próprio valor baixo que ele representa, né? A gente conta normalmente no Brasil, você está falando de 3, 4 vezes mais barato que a gasolina, um combustível. Então você tem em casa uma condição de carregar seu carro 3 a 4 vezes mais barato que se fosse um posto de gasolina. É claro, você vai no posto de gasolina e gasta R$200, você gastaria 50 em casa. 50 pode parecer muito na sua conta de luz, mas você está economizando R$150 de um tanque de gasolina. Realmente, após a experiência de um usuário de carro elétrico tem questionamentos diferentes daqueles que ainda têm dúvida se compra um carro elétrico ou não. No momento que você adquire um carro elétrico, começa a usar o carro elétrico, todas as suas dúvidas que você tinha, elas desaparecem. A questão de como que eu vou convencer meu condomínio, aonde eu vou carregar, será que eu vou ter autonomia para chegar não sei aonde, mas esse carro ele tem problemas, tem falta de proteções e tal. Quem não tem carro elétrico tem um pouco desse medo que é o desconhecimento, né? Mas à medida que você usa, você começa a ver outros valores e ver que não é um bicho de 7 cabeças, é uma evolução natural e muito mais disruptiva e com muitos outros ganhos que você nem imaginava. Então, a questão a questão de abastecimento do carro elétrico não deveria ser um item preocupante. Eu acho que mais preocupante seria o cara do carro a combustão que tem que ir num posto de gasolina para carregar seu carro. Então, o cara tem que acordar de manhã, 8 da manhã, estou atrasado para o trabalho, mas não, peraí que eu tenho que ir agora no posto de gasolina. Não, mas esse posto não é legal porque ele cobra a gasolina muito cara, esse me dá milha, eu vou para ali, tem fila. Não, mas está quebrado, não tem, e acabou o gás natural, acabou o etanol. Do carro elétrico, você acorda, ele está carregado, você não tem que fazer nada. E é uma vez por semana, 2 vezes por semana. Me parece, a verdade é que é muito mais tranquilo do que o carregamento de um carro a combustão. Mas como existe essa mudança de cultura, as pessoas vão ter que se adaptar a essa realidade. Hoje a gente vê também em muitos países, né, como você mencionou anteriormente, alguns países do norte da Europa, eles possuem cerca de 50% das suas vendas hoje em veículos elétricos, né? A gente entende que isso é altamente incentivado também pelos países. Claro, uma preocupação pode ser ambiental, alguma estratégia de energia do país, né? Dentro do país hoje, né, quando a gente trata desse tema, principalmente voltado à infraestrutura, voltado ao veículo elétrico, como você enxerga a movimentação hoje como país, né, para facilitar a adoção hoje dos veículos elétricos? É importante ver a questão do Brasil nesse contexto, sempre entender um pouco da política e da economia, né? O Brasil tem 2 pontos fundamentais que são super importantes quando a gente fala de veículo elétrico e de transição para a mobilidade elétrica. A primeira é um setor automotivo pujante, né? A gente tem, como o Brasil é extenso, tem uma demanda interna muito grande, foi construída uma plataforma, né, uma indústria automotiva relevante, né, com grandes montadoras, com produção nacional de carros, né, com uma demanda interna grande e que emprega muito, que tem tecnologia, que tem desenvolvimento. Então, a indústria é diferente você comparar um Brasil com o Chile. O Chile não tem uma indústria automotiva forte. Então, é muito fácil ele adotar um carro elétrico, porque como são carros importados, tanto faz ele importar um carro a combustão como um carro elétrico. Aqui você ainda tem a produção de carros a combustão e você tem que fazer uma transição disso ao longo do tempo. Esse ponto é relevante. O outro ponto relevante é que o Brasil desenvolveu durante anos uma indústria sucroalcooleira, né? E que um dos produtos da indústria sucroalcooleira é o etanol, que é grande base do nosso combustível hoje para os motores a combustão. Então, cerca de 20%, 25% da gasolina, fora o álcool, o etanol puro para os carros flex. Então,
quase 100% dos carros no Brasil são flex, e é uma demanda importante para a indústria brasileira. Então, o etanol, com toda a tecnologia, toda a indústria criada em torno da indústria sucroalcooleira, ela faz com que exista um importante insumo, que é o etanol, como demanda no Brasil para os carros a combustão. Então, essa transição no Brasil vai ser um pouco diferente. A gente não quer brigar com nenhuma dessas indústrias. A gente vê o carro elétrico num nicho, no primeiro momento, em que o momento que ele se torne pareado em termos de custo, vai ficar difícil competir. Como eu falei, é um carro mais eficiente, mais tecnológico, mais limpo, mais confortável. E aí vai ter que ser visto um outro tipo de decisão na hora do consumidor escolher entre um carro elétrico ou um carro flex ou um carro a gasolina. Porém, nesse momento, a gente tem um espaço de mobilidade elétrica importante, que a Nissan está ocupando, com um carro que é um dos carros mais vendidos do mundo, e que a gente não quer brigar com nenhuma indústria, a gente quer fazer essa transição. Lembrando para a indústria de energias renováveis, tinha uma discussão parecida há 10 anos atrás, mas o que vamos fazer com as usinas térmicas, os empregos das usinas térmicas? Hoje no mundo, a energia renovável emprega mais que empregava a energia térmica, a energia fóssil. Então, a gente acredita também que esses empregos, essas indústrias, elas vão evoluir para que absorvam as novas tecnologias. E a gente não tem que ter pressa. Eu acho que o pior é a gente criar subsídios ou facilidades tremendas para a inserção de uma tecnologia que quebre a indústria vigente ou faça uma transição muito rápida de uma indústria para outra. E isso causa impactos que depois você não consegue reverter. Foi o que aconteceu na Europa com a energia renovável. Então, a quantidade de subsídios que deram para o solar e eólica fizeram com que quebrasse muita empresa ou você criasse algumas distorções de mercado importantes. Então, tem que tomar cuidado muito bem onde a política pode ser inserida nesse mercado, evitando que você crie alguns gaps em empregos, em exportações, importações, indústria. Né? Super importante. Bom, Paulo, hoje a gente, nessa questão de ambiente, né, nacional, de políticos de eletromobilidade, a gente vê uma chamada hoje estratégica da ANEEL. Né? Hoje os geradores e distribuidores de energia elétrica, eles têm por obrigação o investimento de uma certa parcela do faturamento em projetos para o setor elétrico. Então a ANEEL lançou essa chamada estratégica voltada exclusivamente para projetos de mobilidade elétrica. O Grupo Enel também participa desse tipo de ação. Gostaria de saber como vocês enxergam isso hoje e que soluções, que problemas essa chamada pública hoje conseguirá atender. A ANEEL identificou que o tema mobilidade elétrica é um tema relevante do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento. Então, ela cria essa chamada estratégica, onde as empresas podem ofertar projetos de pesquisa e desenvolvimento para temas específicos de relevância do país, no setor elétrico. E a mobilidade elétrica, esse ano, foi o grande escolhido. A Enel, obviamente, por incentivar a mobilidade elétrica, entendeu que é uma grande oportunidade, porque é um tema novo e que exige aí uma pesquisa associada para adaptação às soluções no Brasil, para capacitação de profissionais, para capacitação acadêmica, para criação de conhecimento crítico no setor acadêmico, no setor industrial, para fomentar novas tecnologias e testes de novas tecnologias em mobilidade elétrica. Então, a Enel está participando de alguns projetos, a gente está focando bastante em opções de solução de recarga rápida, soluções de sustentabilidade associada à mobilidade elétrica. Então, trazer a mobilidade elétrica como um bem para a sociedade. Então, aproveitar esses investimentos obrigatórios e testar modelos de negócio em que as comunidades se beneficiem, para que não entre simplesmente pelo lado econômico, mas também a gente tentar entregar soluções para o setor público ou para a comunidade, encontrar principalmente adaptações das tecnologias lá de fora para a realidade brasileira, em termos de certificação, testes, homologação de equipamentos no Brasil, criação de uma indústria nacional, que hoje não existe ainda,
tanto na produção de carros, mas na produção de carregadores, ainda está engatinhando em termos de criação de linhas de produção para carregadores, até mesmo pela falta de demanda. Existem ótimas empresas, indústrias brasileiras que ainda não viram o mercado. Então o PID dá esse empurrão inicial. Ele ajuda a você colocar certos investimentos nessa indústria e a indústria testar modelos de negócio, testar novos produtos, novas tecnologias, testar o mercado e aí sim, se for viável, iniciar uma produção em larga escala. Bom, Paulo, o último ponto que gostaria de conversar contigo é uma questão que a gente sempre identifica também dos consumidores, né? A questão de plugs de recarga. Né? Hoje, as infraestruturas presentes, elas têm diferentes tipos de conectores, né, entre a infraestrutura e o próprio veículo. Então, há alguns questionamentos, por exemplo, da utilização de um plug brasileiro ou adoção de alguns outros padrões internacionais. Como vocês enxergam isso hoje dentro da experiência? É realmente uma dificuldade para o cliente ou existe como você utilizar as soluções hoje presentes em qualquer veículo? Tá. Primeiro ponto, não existe plug padrão. É igual tomada. Todo mundo fala, por que não usou tomada padrão no Brasil? Porque não existe tomada padrão. Na verdade, a tomada elétrica mais padronizada do mundo talvez seja a brasileira, que adotou uma certificação mundial e poucos países adotaram. Mas a gente acabou adotando o famoso padrão. Só que quem manda é a indústria com as suas tomadas de cada país e acabam tendo milhões de tomadas de energia elétrica diferentes. O mesmo está acontecendo com os carros. Então, hoje tem, vamos dizer, 4 padrões. Você tem um padrão que é o americano e o japonês, um padrão europeu, um padrão chinês e tem a Tesla com outro padrão. Então, ela definiu como indústria colocar um padrão dela de carregamento, onde ela pode fazer seus carregamentos rápidos e todos os tipos de tomada têm os seus benefícios. No caso da Nissan, o padrão adotado pela Nissan faz com que o carro consiga entregar energia de volta para a rede, coisa que outras tomadas não conseguem. Então, é uma decisão da indústria, da Nissan, oferecer esse tipo de tomada ao consumidor. Quando a gente fala de tomada do carro, eu comparo muito a tomada do celular, a tomada do iPad, do iPhone. Então, a Apple tem essa tomada, a Samsung tem a sua tomada. Inclusive, a Samsung muda as tomadas de acordo com... Né, eu tinha o cabo de um, aí quando eu mudei de celular, agora é um outro. O que tem que ser padronizado é a ponta de lá, que é a BNT 3 pinos, como a gente conhece. Essa não tem dúvida. Então, o carro da Nissan vem com um carregador com tomada 3 pinos. A tomada que está dentro do carro é a decisão da indústria, da melhor forma como lhe convém em termos de benefício e de produção. Então, a Enel X no mundo, ela é transparente com essa tomada. A gente não prefere nenhuma outra tomada. A dúvida que se traz é porque existe uma regulamentação no Brasil que indica a tomada tipo 2 como padrão de recarga pública. Ou seja, se você quiser carregar seu carro numa tomada pública, que está no meio da rua, ela é uma tomada tipo 2. E para isso, a Nissan tem o seu próprio cabo. Como todo carro tem que ter, já que esse carregador não tem cabo, você tem que ter um cabo no seu carro. Você para no meio da rua, você tira o cabo, você liga o cabo no seu carro e liga o padrão tipo 2 na recarga pública. Isso vai acontecer com o seu carro ou com o carro de outra montadora que tem outro plug. É a mesma solução. Então, muito se discute, mas na verdade isso não impacta, no nosso entender, de nenhuma forma a compatibilidade de nenhum carro no Brasil. Não. Bom, Paulo, muito obrigado por estar aqui na nossa primeira edição do Leaf Talks e agradeço a todos por estarem nos acompanhando aqui direto da Leaf House em São Paulo. Esperamos aí que vocês conheçam o Leaf House e tenham conhecimento da tecnologia tanto de carregamento quanto de mobilidade elétrica da Nissan. Obrigado.